Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Salve, E aí, pessoal, Du? tudo bem? Bom dia, meu caro. Como é Tranquilo? que está o senhor? Tô bem, e o E senhor? hoje, Du? Hoje tem. Rapaz, que responsabilidade, hein? Mais uma delas, hein? Meu Deus, rapaz, o negócio só tá aumentando. Tá, rapaz, a responsabilidade tá aumentando, o sarrafo tá cada vez mais alto. E antes de mais nada, é uma honra, né? É Vou uma deixar o honra senhor pra fazer gente. às vezes, Ô, né? obrigado, faço Nosso sim. gentleman aqui faz às vezes aí, moço. Ô, pessoal, hoje nós temos aqui o prazer, a oportunidade de conversar com o desembargador federal, Dr. Wilson Zauí, do TRF3. Dr. Zauí, um prazer ter o senhor aqui conosco. Se apresente pro pessoal e, antes de mais nada, inclusive, agradecer pela presença Com do senhor certeza. aqui. Ô, doutor, é um prazer ter o senhor conosco. É uma honra, um prazer e uma honra. A gente sabemos quanto é difícil nos bastidores, né, doutor? Sim, poxa, a agenda, Mas, né? do pessoal nossa, é super difícil demais. atribulada, né? Mas deu tudo certo, né, doutor? É um prazer. Tudo certo. Oh. Eu que agradeço aí a oportunidade, né? Realmente eu fico impressionado, assim, eu sempre de podcast, nunca participei, né? Mas eu vejo que as instalações, né, são assim, algo bem típico, interessante isso, né? Eu acho interessante, eu me lembro até, há muito tempo atrás, a comunicação, claro, era outro formato, né? Mas para divulgar, né, ideias ou divulgar pessoas e tal, e as suas ideias, era um mecanismo escrito, né? Então nós tínhamos que estar correndo de mão em mão para entregar a informação, né? E hoje ela se dilui assim, né? E se propaga em tempo real, né? Em termos muito mundiais. rápido, né? É muito rápido, quer dizer, isso aumenta, né, a responsabilidade Sim, tanto do entrevistador quanto do sim. entrevistado, enfim, das pessoas que vão expor as ideias. Mas realmente estou muito impressionado aqui com a estrutura e como que vocês organizam isso, né? Doutor, muito obrigado. Bem, minha parte, nós já nos conhecemos, Sim. até porque atuamos no mesmo segmento, né, dentro da mesma esfera lá do órgão, né, da Justiça Federal. Bem, eu me formei em Direito, trabalhei em cartório, fui cartorário também, então eu tenho assim uma ligação com a história da Justiça, do Poder Judiciário, praticamente desde meus 15 anos de idade, né? Nossa, Porque fui acordado um dia anunciando que eu iria trabalhar num cartório. Acordou, olha, hoje é o seguinte, você vai trabalhar lá com o Arnaldo, que era um cartorário da minha cidade, e 15 anos de idade. E quem deu essa notícia pro senhor? Foi o pai? A minha Foi mãe, a mãe? me acordou e tal. Então, Hoje, assim, eu fui acordado com 15 anos dizendo você vai trabalhar. meu né? Deus. Então, assim, e acho que foi um direcionamento bacana, né? Porque eu tive a oportunidade de já, né, com essa idade, ter contato, né, com vamos dizer assim, com a máquina, né? E o judiciário, se bem que nós tínhamos lá, era interessante, né? Porque os cartórios de interior, fazia de tudo. Então ele fazia desde reconhecer firma, procuração, fazia escritura e cuidava dos processos para o juiz, né? Então você concentrava isso tudo. Então a gente tinha uma visão panorâmica, não é? da máquina judicial, não é? Desde ali a confecção de documentos até a atuação final lá por parte do juiz. Então essa experiência eu posso dizer que ela contribuiu muito, não é, para a minha formação e tal. E como não podia deixar de ser, com essa formação prévia eu me inclinei para o direito. Aí, lá no interior, continuava trabalhando e fazendo faculdade. E era interessante a época, porque na minha cidade natal, Paraguaçu Paulista, não havia faculdade de Direito. Mas em Marília, uma cidade próxima, nós tínhamos lá uma faculdade, a Fundação Eurípides Soares da Rocha, hoje mudou de nome, né, Univem, e lá que me formei. Fazia o transfer toda noite da minha cidade para lá. E é bom ser jovem, porque a gente aguenta Tudo se diverte, né, doutor? tranquilo. Saía no final do expediente, ia para a faculdade a 75 quilômetros, voltava, manhã seguinte novamente. Né? Então, isso também, de certa forma, contribui, né, para o amadurecimento e tal, e para a formação. E uma vez formado, aí eu fui seguir a minha trilha. Advoguei, e aí quando fui advogar, eu fui, me foi sugerido, e eu tinha comigo já uma coisa de ir para um lugar novo,
né? Eu queria ir para um lugar novo, um lugar que estivesse começando. Talvez isso trazendo lá de herança a história do meu avô. Meu avô veio da Síria, também com 20 e poucos anos, e para um país totalmente diferente, Até cultura diferente e tal. E se deu bem, abriu um comércio, constituiu família, tanto é que eu estou aqui, né? E eu tinha essa coisa comigo. Eu acho que num lugar novo, né, as oportunidades se abrem, né? E aí tinha um amigo de faculdade e concordou de irmos para Rondônia. Por isso que vocês me veem aqui como passando por Rondônia. E eu tive a informação de que lá o Estado, eu me formei em 83, o Estado foi emancipado de território, né? Em 81. Então, quando eu cheguei lá, o Estado tinha 3 anos. Estava ainda engatinhando, não é? E eu também tinha conhecidos lá que saíram de uma cidade próxima à minha e de meu conhecimento, que já estavam lá, já como juízes, e eu fui como advogado. E lá fiquei advogando 6 para 7 anos, e aí resolvi entrar na magistratura. Aí prestei o meu primeiro concurso para magistratura lá, passei. Tá bom, senhor? Dei muita sorte. Que é isso? Aí entrei na magistratura estadual. Foi uma bela experiência. E interessante, nós entramos nesse concurso em 10 pessoas, em 10 juízes. Uma mulher. E os outros todos, como essa desproporção, né? Mas a Sandra, uma colega nossa, infelizmente faleceu anos depois, mas os 9 remanescentes, nós sempre mantivemos contato, apesar de eu ter saído de lá, outros também, uns se aposentado, outros saído para outras carreiras e tal, mas aquele núcleo do concurso se manteve. Tanto é que nós fizemos agora um encontro no começo do ano, em março, dos nossos 35 anos de turma. Né? E foi muito legal reencontrar, tal. Fizemos com 30 anos e agora com 35 anos. Criança 40, né? Poxa, bacana, doutor, muito Isso porque eu fiquei lá, na verdade, como juiz estadual, eu fiquei 2 anos e meio aproximadamente, aí nesse meio tempo fui induzido também a fazer concurso para a Justiça Federal, não é? Que, olha, Justiça Federal, uma justiça diferenciada, competências e tal, e me atraía. Eu tenho formação em direito público, gosto muito de direito público, e dei sorte novamente. No primeiro, e acabei entrando na magistratura federal. E aí eu estou falando do dia 22 de outubro de 1992. Não é? E de lá para cá, enfim, seguindo carreira, cheguei ao tribunal por antiguidades, né? Chegou a minha hora, tal, fui para o tribunal e hoje me encontro lá, exerci durante toda essa minha trajetória, alguns cargos e tal, mas em síntese, se é que não foi muito síntese. Nossa, imagina. Não foi muito sintético, mas essa é, resumidamente, entre aspas, a minha pequena trajetória aí até hoje. Ô, Du, será que a gente consegue pegar os bisus com o doutor? Rapaz, um pouquinho de sorte, o doutor, né? Vamos falar que é sortudo, tá doido. O doutor, assim, o senhor foi juiz estadual e hoje, né, o senhor está como desembargador no nosso tribunal, né? Tirando as matérias, tem mais alguma diferença, doutor, assim, que o senhor vê entre o juiz estadual e um juiz federal? Assim... Não, fundamentalmente não, é questão de competência mesmo, só né? Competência mesmo, só competência. Nós temos o juiz estadual, de certo modo, ele está assim mais próximo fisicamente, de corpo e alma, vamos dizer assim, da comunidade. Né? Eu digo isso por quê? Porque lida com questões que tocam mais no dia a dia das pessoas. Isso. Desde direito de família, né? Sucessão, os crimes né? Mais assim, que envolvem pessoas e não tem interesse da união, assim, mas envolve realmente conflitos mais próximos. Então, o juiz estadual ele acaba ficando mais próximo da comunidade em que ele reside. Aí tem que ter algumas cautelas específicas, né? Especialmente em pequenas cidades, médias e tal. No grande centro, aí tudo bem, se dilui, mas tem essa característica. Na Justiça Federal, a gente liga mais, eu digo, um pouco mais impessoal, né?
Porque nós lidamos no direito público, você lida mais com questões de cunho administrativos, de cunho interpretação constitucional. Claro, tem lá os conflitos, nós temos previdenciário, que é uma gama, que é um interesse realmente, a parte social muito importante, não é? Da Justiça Federal. Mas, assim, no geral, né? A nossa atuação ela não é tão focada, ou tão próxima, ou tão corpo a corpo com as comunidades locais sob esse aspecto. Né? Então, assim, se eu pudesse traçar uma diferença entre uma atuação e outra, seria mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Poxa, grosso modo. Grosso modo. Interessante, né? E já na Justiça Federal, doutor, o senhor também foi diretor do foro? Fui diretor do foro, na época do Dr. José Calas. Sim. Assumiu a presidência e me convidou à época para a diretoria do foro. Eu posso dizer que foi uma experiência muito interessante, gratificante, né? Eu tive a oportunidade, durante os 2 anos que permaneci lá, e eu já tinha sido, na verdade, antes da gestão do Dr. Calas, Dr. Jorge Cartesini, eu atuei como vice também. Então, e depois, quando eu assumi a diretoria do foro, eu percebi que nós tínhamos, assim, em mãos, uma ferramenta muito interessante, que era o quê? A gestão dos nossos recursos. Digo nossos recursos da primeira instância. Não é? Então nós tínhamos uma certa margem de direcionamento, de definir prioridades, mesmo na questão orçamentária, nós tínhamos a possibilidade de indicar algumas prioridades para efeito de alocação de recursos. Não é? E uma experiência muito interessante que tivemos na época, porque nós estávamos caminhando para a informatização, né? Porque até então, só voltando um pouquinho, quando eu fiz a minha prova da Justiça Federal, a prova não objetiva, mas a prova de dissertação e sentença, eu levei minha maquininha de... Porque eu fui também, quando cartorário, escrevente. Escrevente, na época, era aquele que ficava ali, era o papagaio, o juiz falava e ele já ficava ali. Colocando no papel, né? Então, quando eu tinha essa facilidade, essa agilidade da datilografia, eu levei máquina. Mas a máquina de escrever, claro, né? Ela foi perdendo, como perdeu hoje, nós não temos nem curso mais. Eu fiz um curso chamado, na época, vocês nem devem saber o que é isso, de mecanografia, e conhecido popularmente como curso de datilografia. Sim. Né? Hoje não tem mais. Né? E era uma qualificação diferenciada. Sim. Para alguns concursos exigiu, e a prova era ali, era a prova prática mesmo. Você tinha tanto tempo para você reproduzir um texto, seja lido, seja falado e tal, você teria que reproduzir na máquina e tal, e com quantidade menor de erros e tal, espaçamento e tudo mais. Quer dizer, era uma questão exigida. Claro que isso evoluiu, nós chegamos à época da informática. E nós, assim, o que eu trago da minha experiência, claro, devo muito isso ao Dr. José Calas também, que era um incentivador da informatização, foi na época nós temos conseguido colocar um computador, uma unidade de trabalho para cada servidor da Justiça Federal. Quando ele finalizou a gestão, quando nós finalizamos a gestão, nós conseguimos a informatização 100%. Poxa! Então, cada servidor tem a sua estação de trabalho, o seu computador, entendeu? Então, isso foi muito, muito interessante, num primeiro momento, para que nós entrássemos definitivamente na informatização. Essa nova era. Nessa nova era, depois vamos chegar no que nós temos hoje, mas isso eu tenho assim, comigo, que o Calas, né, junto na época com a equipe toda, conosco, nós conseguimos dar esse pontapé inicial na informatização da Justiça Federal, né? Então, assim, isso já me conforta de saber que eu pelo menos contribuí com essa etapa da história, né? Um marco bacana, né? Porque hoje a gente chega, né, mais recentemente, e pô, você vê lá, já tem a sua estação de trabalho, você não para pra pensar de onde veio aquilo, né? Qual foi o momento que você fez esse... Não parece, viu, doutor? Mas eu sou muito mais antigo que o Du de tribunal. Já tem quanto tempo? Eu tenho 10 anos. Ele me dizer. Só tenho 4. Eu consegui estabilizar agora. Você está com 4? 4 anos, doutor. Apesar dele, né? Apesar da, sabe, doutor, assim, né? A latinha não ajuda muito, doutor. Doutor, no tribunal o senhor faz parte da comissão de segurança ali, né?
Atualmente, sim, como comissão de segurança. E antes disso fui da comissão de informática também. Uma ligação aí com a parte tecnológica. Então, só para complementar, né, a informação, eu acho que assim, felizmente eu participei de 2 processos muito interessantes na questão na informatização. Um é esse que eu já relatei, e o outro na gestão. Até o presidente da comissão era hoje ministro, né, o nosso colega Paulo Sérgio Domingues, e nós desenvolvemos na época, até eu dei uma sugestão, e depois isso foi levado à frente, de nós digitalizarmos os processos. Não só da primeira instância, já vinha desenvolvendo um processo nesse sentido, aumentar isso, como também digitalizar os processos do tribunal. Porque não havia essa ideia inicial de digitalizar os processos já no tribunal. Mas digitalizar aqui, o processo já está aqui físico. Como assim mesmo? Mantém, né? Felizmente, conseguimos lá, pela comissão, convencer a administração. Isso foi feito. Então, hoje nós temos papel zero lá. Né? Com relação à comissão de segurança, eu fui convidado, então, pelo atual presidente, Dr. Carlos Muta, né, a assumir essa função. Eu tenho, assim, algumas ideias em relação à atuação, né, da segurança, e eu entrei em um momento que eu diria de transição, né? Porque até então, a nossa segurança era feita pelos agentes, então chamado agentes, né? Quando eu entrei na Justiça Federal, eu tinha lá o meu agente de gabinete. No tribunal tinha 2 agentes que nos atendiam ali, transporte, enfim, não é? E segurança. E quando eu entrei, isso estava em processo, como está ainda, né? Em processo de transição aí para uma polícia. Né? Então esse é um desafio, tenho a impressão que essa seja também assim, uma das plataformas que vocês queiram conversar, mas nós estamos passando efetivamente por um processo de transição. Né? Então eu acho que todo o processo de transição ele merece ser bem debatido, né? Deve ser bem conversado. Essa é uma experiência interessante, eu confesso que é uma experiência nova. Né? É a primeira vez que eu me deparo diretamente com essa atividade direta, né? De segurança, mas vamos ver o que a gente consegue. Na verdade, a comissão ela tem as suas limitações, na verdade a segurança ela está ligada diretamente à presidência. Né? A comissão ela seria um órgão, vamos imaginar assim, que formule políticas ou sugira políticas de atuação, mas não passa do campo de sugestões, eventualmente, né? Posições, alguma questão que a comissão discuta e diga, olha, talvez esse caminho, talvez aquele outro caminho, mas a palavra final é sempre da presidência e também do conselho, que o conselho está muito envolvido, a Justiça Federal está muito envolvido também, assim como o CNJ, não é? Ambos os conselhos envolvidos aí na definição de uma política da polícia judicial no âmbito da Justiça Federal. Então isso eu acho que é o maior desafio hoje, na minha leitura, é exatamente a definição disso, a definição dessa política, e depois, se pudermos avançar, eu vou dizer porque acredito que seja muito relevante. Aproveitando a oportunidade, Saner, você que é o homem do abraço, Ixi, por favor, manda um abraço aí pro Maurício e pro Ricardo Grisante, inclusive o Grisante, que nos ajudou muito a possibilidade de convidar o Dr. Zauí. Doutor, o pessoal me incluiu desse negócio de abraço. Aí tem que dar abraço, Grisante, abraço, pessoal dos bastidores aí. E pro Maurício das antigas. O Maurício tem história, hein? Porra, tem história. Caramba. É interessante essa observação do doutor, né? Porque estamos nessa fase de transição, né? Inclusive, até vou explicar, muitas pessoas que ainda não conhecem a polícia judicial, pelo todo momento político que a gente está envolvido, o pessoal acha que os cargos, a carreira ela foi criada agora. Na verdade, os cargos já existiam, houve uma mudança de nomenclatura, né, em 2020, e as atribuições elas estão ficando mais sensíveis. E até para explicar para o pessoal faz muito sentido. Por quê?
A gente, enquanto uma polícia de segurança pública institucional, diferentemente da segurança pública geral, né, do 144 lá da Constituição, a gente atua junto para proteger os ativos do judiciário, né? Sejam os magistrados, né, os membros, sejam os colegas servidores, né, sejam os ativos físicos ali, né, o patrimônio e tudo mais. E qual que é a grande relevância disso, além de outras tantas? É que uma vez a polícia judicial tomando conta dos seus ativos, você desonera as polícias do 144 Segurança Pública a atuar na área fim delas, né? Isso. Então, aí muda a realidade dos estados e tudo mais, mas a Polícia Civil consegue atuar na área fim dela, a Polícia Federal, né? As Forças Armadas, né? Dependendo do local do Brasil, o pessoal também acaba colaborando com o Judiciário, mas é cada qual na sua área de atuação. Isso, né? Justamente. Porque senão é aquela máxima, né, do que a gente comenta, né? De repente, a gente termos esse apoio no início foi fundamental, né? Sim. Aí, com o passar do tempo, a gente vai evoluindo, a carreira vai evoluindo, o pessoal vai se qualificando, a gente acaba que tendo meios de andar com as próprias pernas, né? E é uma transição, como o doutor uma falou transição, aos pouquinhos, né? Com essa questão da interoperabilidade, desse trabalho em conjunto, a gente vai amadurecendo, né? A gente aprende muito. Sim. A gente puder colaborar com as outras pessoas, a gente colabora também, devagar a gente vai caminhando, né? Doutor, e nós temos aqui o nosso presidente lá, o atual presidente, o doutor Carlos Mota. Como é que funciona lá no tribunal hoje a questão da eleição do corpo diretivo? É uma eleição? É voto aberto? É urna eletrônica? Como é que funciona? A urna funciona? Não funciona? O pessoal tem muita curiosidade para saber como... Não, é bem funciona a eleição lá. Ela é bem, assim, relativamente democrática. Não, eu digo isso porque, claro, não são todos que podem ser candidatos, né? Nós temos uma regra, os mais antigos, né? Então, entre os 3 mais antigos, se escolhe o presidente, depois entre os 3 aí se escolhe o vice e o corregedor, né? Então, a tradição tem sido essa. Em algumas ocasiões temos tido eleições, mesmo escolha entre 2 postulantes ao mesmo cargo, tal, mas aí, enfim, o tribunal decide, votação aberta, não tem nenhuma questão assim mais... Não é? Que acaba... Na verdade, não é que ela é aberta, né? Na verdade, como você lança a sua... Você já tem mais ou menos ali o seu quadro, a eleição, na verdade, ela se dá ali nesse âmbito de escolha, e é muito difícil você falar de escolha entre os seus próprios pares, né? Mas, imagino que porque são todos já qualificados, todos já preparados, né? Então, assim, é uma escolha difícil, mas como toda escolha de sofista, tem que escolher, enfim, e vai ao final... Não é? Quem é escolhido vai desempenhar o seu papel, quem ficou preterido vai, eventualmente, ou tentar uma próxima, enfim. Mas não temos, assim, tido grandes... Nós já tivemos, tempos atrás, umas disputas mais acirradas, né? Mas na última eleição foi praticamente, assim, foi unânime, né? Foi unânime, né? Nós tivemos uma eleição, apesar de o voto não ser... aberto, mas foi uma eleição unânime, então todos tiveram a maioria, né? Todos os votos necessários, então caminhou assim na última. Claro, isso muda, a política é como nuvem, né? Como já diziam os políticos aí mais antigos, cada hora que você olha para o céu, ela está numa posição, não é? Ela tá num cenário diferente, e no tribunal não é diferente, o ser humano é o ser político por excelência, né? Então, toda a comunidade ela vai, em algum momento, se revelar de alguma forma com interesses políticos. E aí, então, é por isso que a população, no caso lá, os eleitores, são chamados ali a escolher alguém para continuar dando aí os rumos, né, da instituição. Mas, em princípio, é tudo assim muito tranquilo dentro do possível. É interessante, né? O doutor falou da dificuldade, porque, poxa vida, são os pares, né? Todo mundo se conhece, se respeita, se admira. E aí você precisa escolher lá o corpo diretivo como um todo. E os desembargadores, eles entram em momentos diferentes, cada qual da sua vida. Né? Uns com mais idade, outros com menos, né? Às vezes tem o pessoal que é de carreira, tem o pessoal que entra pelo quinto do MP, o quinto da UB. E, de fato, quando chega na hora de, só pode ser um, né? Você tem essa situação que às vezes fica mais sensível, mas, ao fim e ao cabo, dá tudo certo, né? Igual o doutor comentou, exatamente. Aí, uma vez feita a escolha, está feita a escolha. Quer dizer, porque a grande questão do jogo democrático, digo isso em geral, eu sei que tem algumas questões que vocês não querem conversar também, mas todo jogo democrático, ele passa pela aceitação. Então, é assim, não tem uma regra... que você vai dizer, não, a democracia ela tem isso. A grande questão é a aceitação e a alternância. Você tem que admitir a alternância
e você tem que aceitar os resultados. Sim. Né? Esses são os fundamentos básicos da democracia. Não é? Se você não aceita um resultado da eleição, você então você pode ter os meios para questionar, no caso da justiça eleitoral, no caso, se tiver alguma, enfim, digo isso no âmbito geral, né? Se tiver alguma questão realmente de vício de forma, tal, ok, você tem aberto as portas do próprio, né, Poder Judiciário para discutir e tal. Agora, o processo de aceitação, pura e simplesmente, ele tem que ser feito, porque não é possível você não aceitar o resultado de uma eleição dentro do regime democrático, porque você submeteu aquelas regras. Sim. Você assinou o contrato, Isso, não é? Aí depois, não, agora eu não aceito. Já que eu perdi, eu não aceito as regras do jogo. Do jogo, não é? né? Então é isso. E alternância do poder, ou seja, que permita a alternância. Então por isso é que nós temos mandatos periódicos, tal, para que abra-se a oportunidade de outros, né, ascender. E no caso do tribunal é uma gestão só. Aí você vai lá para o final da lista para qualquer outro cargo, né, depois da presidência, que é o cargo máximo. Aí você vai para o final da lista, se eventualmente um dia chegar novamente lá, né, nos três mais antigos, o que dificilmente uma quantidade. É uma tragédia, Deus me livre. Misericórdia. Tem que ser uma tragédia muito grande para que isso acontecesse. Então essa alternância também é a pedra-chave aí, né? Enfim, o fiel da balança do regime democrático. Por isso é que os mandatos eles têm prazo fixo, né? Senão aí nós mudamos de regime. Né, doutor? E lá o corpo diretivo é um biênio, né? A cada 2 anos, né? A cada 2 anos. Poxa, bacana. 2 anos e assumido um cargo, você não pode ser reconduzido a ele. Então, por exemplo, o corregedor, ele pode galgar a presidência, o vice pode galgar a presidência, mas o corregedor não pode galgar outro cargo de corregedor. E passando duas administrações em uma das condições, por exemplo, 2 anos de vice, 2 anos de presidência, aí, ou 2 anos de corregedor, 2 anos de vice, também já não concorre mais. Né? Então São 4 anos é o limite. 4 anos é o limite para permanecer na administração. Entendi. Ficou 4 anos de administração, volta para o final da lista. Fila. E também o presidente, né, doutor, ele não pode concorrer a outro cargo ali, no caso, então, por exemplo, como vice, nem como corregedor. Não, o presidente já atingiu o cargo máximo, ele né? vai para o final da lista. Entendi. Ele vai ser presidente e depois corregedor. Não. Atingiu, volta para... O presidente é o cargo máximo. Tanto é que já aconteceu, tivemos já presidentes que não sequer passaram, né? Foram direto para a presidência. Entendi. Direto para a presidência. Isso, aí ele... Aí só assumiu 2 anos e voltou para o final da lista. Então, entendi. A regra é essa, né? A regra é essa. Poxa, bacana. Poxa, doutor, o senhor comentou num ponto-chave aí, né, sobre a questão das sucessões, as questões de democracia, né, doutor? Hoje a gente vê muito esse comentário, né? O judiciário, aquele protagonismo todo, né? Aquela coisa frente aos outros poderes, né? Tanto o executivo quanto o legislativo. Assim, na visão do senhor, doutor, que está ali, né? Na alta administração, como é que o senhor vê essa questão, assim, do judiciário? Então, esse debate é antigo, né? Esse debate é antigo porque, na verdade, o que acontece? A nossa Constituição, particularmente, ela disciplina, né, se podemos dizer assim, ela trata de muitos assuntos, não é? Desde, claro, que é o centro de toda a Constituição, que é a formação do Estado, definição dos direitos políticos, direitos de cidadania, direitos sociais, mas também trata de muitas outras questões, né? Trata do meio ambiente, trata da questão indígena, trata da criança, trata do direito econômico financeiro. Então ela tem assim uma gama, né, muito grande de previsões, de disciplinas e tal. E nós tivemos com a abertura política e depois com a Constituição de 88, a Constituição de 88 foi interessante, né? Nós tivemos em 84 um movimento muito forte pela eleição direta, né? A emenda Dante de Oliveira, era um deputado do Mato Grosso, e essa emenda teve um movimento nacional pela aprovação dessa emenda, não passou.
Aí, em 86, eleita uma Assembleia Nacional Constituinte, aí foi o pacto da passagem de regime, né? Então, do regime militar para os civis. Aí, em 86, eleição para a Assembleia Nacional Constituinte, eleita a Assembleia Nacional Constituinte. Em 2 anos, tivemos a Constituição de 88, promulgada lá, a história registra aí, por Ulisses Guimarães e tal. E aí nós inauguramos uma nova fase, especialmente no campo jurídico, né? Nós saímos de uma época em que era, em algumas situações, proibido até o uso de mandado de segurança, de habeas corpus e tudo mais, para uma abertura, realmente, uma Constituição assim, ampla, garantista, né? Amplamente garantista. E a figura do juiz, com a Constituição de 88, ela cresceu no sentido de permitir que os juízes decidissem outras questões que não lhe eram trazidas antes, não é? Seja por um motivo ou outro, por não ter previsão, enfim. Mas isso, de certo modo, permitiu que se criasse essa imagem de que o poder judiciário estaria, de certo modo, vamos dizer, ultrapassando as suas fronteiras, os seus limites, né? Mas, na verdade, é assim. Quando você faz um pacto, aquilo que eu dizia antes, né? Na democracia, quando você faz um pacto, o ideal é que você cumpra as regras, né, que foram pactuadas. Sim. E nós fizemos um pacto na Assembleia Nacional Constituinte, em 88, que o maior número de direitos teria um amparo. Agora, se você diz que os direitos econômicos, sociais, né, particulares de grupos, né, devem ser garantidos, naturalmente que se houver violação de direito, todo mundo sabe, havendo violação de direitos, você vai partir para onde? Para vingança privada? Não. Não dá, né? Você vai partir para o soco? Não. Você vai partir para o meio civilizado, que é o acesso à justiça. E quando eu falo acesso à justiça, nós tivemos uma facilitação disso. Antigamente, entrar na justiça era muito difícil, seja pela escassez de meios, né? Até poucos juízes, um número limitado de advogados. A advocacia pública, ela não existia, nem perto dos moldes que temos hoje. Né? Antigamente era assistência judiciária, o juiz lá no interior nomeava um advogado da cidade em situações específicas para atender os interesses de algum jurisdicionado ali, muito específico, mas não tínhamos essa cobertura que temos hoje com a advocacia pública, de interesses aí dos menos favorecidos e tal. Então, esse acesso à justiça ele foi facilitado. E tivemos alguns episódios também que deram uma visibilidade na justiça. E um dos episódios que eu cito é exatamente o famoso Plano Collor, que é aquela questão da retenção dos ativos a 50 moedas da época. Não é? E aí o que acontece? Isso é registrado, né, e lembrado até hoje, quando as ações começaram a ser ajuizadas para liberar esses valores. O valor que estava bloqueado. Então, imagina se na época nós não tínhamos essa centralização ainda, como tem hoje, né? Isso eu posso até dizer depois. A justiça ela se realizava de baixo para cima. Tanto é que formava-se fila aqui no fórum Pedro Lessa, na época, de pessoas e advogados, enfim, protocolando ações para restituir os cruzados, não é? E por quê? Porque não tínhamos ações coletivas, né? Então era atomizado, era cada um pedindo o seu. Então, era individual, doutor. Então tivemos assim milhares e milhares e milhares de processos. Isso, eu digo que isso, de certo modo, ajudou a dar a visibilidade para a justiça, não é? Porque envolveu praticamente todo mundo, não é? Seja se você não tinha conta, algum parente seu tinha, não é? Dentro da família, alguém tinha uma situação dessa, vamos para a Justiça Federal. Então, e se criou. Claro, se fosse hoje,
os mecanismos depois que foram sendo instituídos, seria resolvido no primeiro momento na cúpula e não na base. Não né? na base, né? Então, essa dinâmica hoje, ela tem assim, eu faço duas leituras. Né? Como eu sou mais antigo, Experiente, doutor. como eu sou mais antigo, eu via com bons olhos a discussão, ela nascer na base, ela ser debatida, né? Ela ser assim discutida pela sociedade e ir assumindo os graus de debate até chegar numa corte superior, neutra, até então, né? E então que enfrentasse esse tema depois de muito debate. Né? Então, essa era a visão. Eu fui, na verdade, forjado na mecânica da justiça com esse quadro. Né? Tanto é que nós tivemos, eu me lembro bem, não sei se vocês não vão se lembrar, que vocês são novos, mas uma época em que um juiz do Rio Grande do Sul proibiu cigarros em aeronaves. Tinha outros ambientes fechados, mas em aeronave era muito específico. Então você entrava no avião, já vinha no áudio, né, uma informação. Por força da liminar do Justiça Federal, né, fica proibido fumar. Claro, dentro da aeronave e tal. Depois, com a evolução, nós tivemos leis tratando disso, né? E em vários outros segmentos. Isso está vários exemplos. Mas esse é muito interessante, porque essa ideia de que o cigarro em ambiente fechado ele faz mal, ele surgiu inicialmente de uma provocação judicial. Por quê? Porque até então o legislativo não havia se debruçado, e o processo legislativo ele tem a sua dinâmica. Isso. Né? E a justiça, eu entendo, ela tem uma velocidade maior do que... Até porque, como você tem as portas abertas do Poder Judiciário, em princípio, você pode levar qualquer questão para um juiz, não é? Para que ele diga se você tem ou não o seu direito. E existe a figura da liminar, que é até uma possibilidade de você antecipar em muito o direito reivindicado ali. O processo legislativo, ele é bem diferente. Ele demanda muito debate, ele demanda passar por comissões, depois por votação em uma casa, depois na outra casa, eventualmente retorna se houver modificação. Então, a dinâmica da justiça e a dinâmica do poder legislativo em particular são muito diferentes. Por isso é que se costuma dizer que a justiça, né, está legislando. Não é, mas como nós temos vácuos, nós temos situações que não foram previstas porque não foram pensadas, não é? Ou não foram prioridades, né, na pauta legislativa. Mas, à luz da Constituição, até das próprias leis, existe ali, naquele caso concreto, uma situação mal tratada ou não tratada pelo Legislativo. E aí o Judiciário entra. E, claro, em algum momento isso vai contrariar algum interesse, não é? E aí surge esse debate, não é? Então eu creio que seja isso. Eu acho que essa questão da judicialização, que costumam dizer, né, da política, essa questão do judiciário legislar, eu acho que tem muito a ver com isso também, com o ritmo de atuação de um poder e o ritmo de atuação do outro. Não é? Não que um não possa conversar com o outro em certa medida, porque muito que se decidiu no Poder Judiciário no momento que não havia regra, posteriormente o Legislativo entendeu que precisava disciplinar. Não é? E aí, uma vez disciplinado, ok, vai prevalecer o Legislativo, desde que, claro, aí situações específicas que não contraria também a Constituição, enfim. Mas esse é mais ou menos o caminho, né, do que a gente tem hoje. Com relação ao Executivo, propriamente dito, aí o que o Judiciário faz, na verdade, é o controle de atos administrativos, porque o Executivo faz isso. Né? O Executivo edita atos concretos para a execução da lei e executou mal ou executou de forma ineficiente, aí é que o Judiciário entra. Né?
Então, talvez por conta disso também se fale aí numa intervenção do judiciário, no poder executivo e tal. Mas esse controle, isso é a essência da separação de poderes, é isso. A separação de poderes não quer dizer falta de controle dos poderes. Isso, é. Então, você tem que ter aquela balança, não é? Eu vou agir até onde a lei, não é, permite, eu vou agir até onde a lei me autoriza. Né? Essa é a ideia quando se fala de poder executivo. Né? E então, se ele não atingiu ali, ou não agiu, ou fugiu da legalidade, e entra o poder judiciário e o equilíbrio ele vai se formando. Né? Então, enfim, do que se pode dizer disso, é mais ou menos isso. Né? Uma aula, né? A gente fala com o Sarrafo também. Você falou do Dr. Zauí, a gente falou de história, falou de direito constitucional, falou de sociologia, rapaz. Foi uma aula. Não, é outra coisa. Tá tendo, na verdade, né? Dr. Zauí, a Polícia Judicial, ela ascendeu com essa nomenclatura faz pouco tempo, de 2020 para cá, né? E teve 2 fatos marcantes históricos, que foi a questão dos 300, o pessoal acampou lá na frente do STF, e esse foi um primeiro momento, mais recentemente, em 2023, com a questão do 8 de janeiro, né? Que é também um fato público, todo mundo sabe, né? Inclusive tem os julgamentos aí acontecendo e tudo mais. Contextualizando esses fatos históricos, como o senhor enxerga a importância da polícia judicial para o poder judiciário? Em outras palavras, qual é a importância do poder judiciário ter a própria polícia, na visão do senhor? São casos um bem extremo, né? Do 8 de janeiro, e o dos 300 também tem uma peculiaridade. Vamos lá. Se nós pegarmos o caso da Sarah Winter, né? Com os 300, isso aí nós estamos falando do ano 2020, não é? Foi 2020. Então, 2020 nós tínhamos ainda em vigor a Lei de Segurança Nacional, né? Isso. Que ainda definia a questão de crimes políticos e tudo mais. Já o 8 de janeiro, graças ao Legislativo, com a sanção presidencial na época, né, do presidente da época, o presidente anterior, essa lei foi revogada e se instituiu no Código Penal, né, aquelas situações da defesa do Estado democrático de direito. Então são 2 momentos, 2 legislações aplicáveis, né, ao longo do tempo. Mas, particularmente com relação à polícia, veja que no 8 de janeiro, começando de trás para frente. No 8 de janeiro teve toda aquela questão que nem a polícia militar, não é? Que estava presente. Aí tem aquela questão da polícia do DF, se agiu a tempo ou não agiu, enfim, isso não vem ao caso. A verdade é que nem a polícia militar conseguiu, naquele momento, fazer a contenção, não é? E tanto é que não foi evitado e realmente aconteceu o que aconteceu. Com relação à polícia judicial, eu acho assim que a visão da polícia judicial ela tem que ser diferente. Pouco importa se a polícia judicial já estivesse ou não, equipada ou não, tanto no momento aqui quanto no outro, porque, em princípio, não seria essa a finalidade dela enquanto instituição de segurança claro que acionar os meios e tal, mas não teria condição, nem a Polícia Militar teve condições, não é? De segurar, enfim, aquela população toda que já se preparava para fazer o que realmente foi feito, né? Mas eu tenho a impressão que a Polícia Judicial ela tem que ter uma disciplina e uma orientação e uma questão própria. Eu acho que a Polícia de Segurança Pública é polícia de segurança pública. Quando fala segurança pública, é aquela polícia de enfrentamento, não é? É aquela polícia de investigação extramuros ali da própria justiça, é aquela que vai a campo realmente para enfrentar quadrilhas, enfrentar criminosos, não é? E fazer investigações próprias da polícia investigativa, né? E repressiva. Então aí nós estamos falando em polícia de segurança pública. Qual que é o diferencial que eu vejo na polícia judicial hoje? A visão que tenho, não sei se qual vai ser assim ao fim e ao cabo, porque como eu disse, é transição.
tudo começando. Isso. Então tem tudo por se fazer, por se pensar, né? E para executar. Mas eu acho que a Polícia Judicial ela tem que ser uma polícia diferenciada, né? Ela não pode se instituir como uma polícia comum. Quando eu digo polícia comum, é como a gente fala, justiça comum, né? Justiça especial. Eu acho que não pode ser uma polícia comum, uma polícia como as outras, até porque não tem as atribuições que as outras têm. Né? Ela tem que ser uma polícia com uma formação de visão judicial. Ou seja, ela tem que olhar a instituição, né, de dentro para fora, de fora para dentro, mas o foco é a instituição, certo? Então, a partir da instituição que essa polícia tende a garantir, a defender, tal, a partir dali ela vai extrair as suas políticas de atuação, seja para acompanhamento e segurança dos magistrados, seja para a segurança dos próprios, né, da justiça, assim como todos os servidores e usuários da justiça que passam pelos fóruns, pelos tribunais no dia, né, todos os dias. E para isso ela tem que ter uma formação diferenciada. Diferenciada, por exemplo, de uma tropa de choque. Sim. Não é? Não que você não vá ter instrumentos para reprimir uma eventual agressão iminente, injusta, tem que ter esses mecanismos, não tenha dúvida. Mas você não vai ter isso como a sua atuação final e primeira. Eu vou entrar para fazer isso. Não, se eu tiver de entrar, eu não quero, mas eu entrarei para fazer isso. E não vou entrar para isso. Não é? Então, assim, é sutil, mas faz uma diferença muito grande. Um exemplo, vamos imaginar que nós tenhamos na frente lá do nosso tribunal uma manifestação, não é? Enfim, contra lá uma decisão, ou então reivindicando uma decisão X, legítimo, vai lá um pessoal com cartazes, tal, por qualquer motivo, não é? A polícia judicial ela tem que ter um comportamento próprio para tratar uma situação dessa. Se nós fôssemos pensar numa polícia militar, né, que é ostensiva, nós teríamos uma disciplina de comportamento. A polícia judicial tem de ter outra. Se for necessário, a meu juízo, uma atuação maior, não é? Mais ampla, nós vamos ter que nos socorrer da segurança pública. Entende? Então, assim, em síntese, nós não podemos, penso eu, enquanto pensando polícia, nós não podemos partir do raciocínio de uma equiparação da polícia judicial com qualquer outra. Porque são diferentes, são diferenciados. E digo mais, eu acho que o concurso público destinado e a preparação destinada aos policiais judiciais é totalmente diferente de uma polícia federal, polícia civil, polícia militar, que vão para os quartéis, fazem cursos preparatórios. Não que isso também não possa ser feito, eu acho que vai ser feito com o tempo, para aqueles que ingressarem, passe por uma escola. Mas para quê? Para ter uma formação voltada aos interesses e à defesa dos interesses da Justiça Federal, não é? E pensando nos jurisdicionados. Então, assim, por que ela é diferenciada? Porque ela vai atender a um outro público, a uma outra necessidade. Então, isso aí eu sei que está em estudo no CNJ, eu até tive acesso ao texto de vamos dizer, um manual, ou uma orientação, ou enfim, disciplina, de tudo isso. Ou seja, como deve ser o curso de formação, não é? Quais as prioridades. Não é? Eu sei que a reivindicação, por exemplo, uso de arma, como que isso vai ser feito, a arma letal, não letal, quem pode usar, quem não pode usar, em que circunstâncias usar. Então, assim, são muitas questões que ainda estão, né, engatinhando, digo, porque estão sendo objetos agora de disciplinas, né? Já vinha sendo feito há um tempo atrás, algumas pontuais, mas agora querem fechar isso, tratar isso de forma mais ampla, né? Então, assim, em síntese, eu acho que a Polícia Judicial ela tem que se destacar por uma formação diferenciada.
Então, ela não pode querer buscar aqueles princípios, por exemplo, que orientam a Polícia Civil, a Polícia Militar ou a Polícia Federal mesmo. Justamente. Porque é uma atividade diferenciada. Isso eu acho que é importante, a meu juízo, que os próprios policiais, sejam os mais antigos, sejam os novos, que eles tenham pelo menos essa noção, sabe? Que ele não vai entrar ali para colocar uma arma na cintura e sair por aí. Não é isso. Não é isso. Não, é então, diferente isso mesmo. é muito importante, porque eu sei que ainda mais os jovens, as pessoas que entram, vão entrar na polícia, então eles já imaginam isso. Então, por isso é que eu acho muito importante esse debate que vocês fazem, é muito importante isso para que se tenha uma visão da distinção do que é um policial judicial e que é um policial de outras áreas, de outros segmentos. Sônia, se você me permite, né, aproveitando a explanação do Dr. Zauí, a gente já há algum tempo trabalha com a comissão de solução de conflitos fundiários, em que o Dr. Marcelo lidera lá, né? É o chefe que a gente brinca lá, e com a companhia da Elaine. E recentemente a gente teve uma atuação com ele, doutor, que foi muito bacana. Por quê? Como o judiciário vai até as pessoas ali em assentamento, em esses conflitos de origem fundiária, o judiciário não está lá para coagir ninguém, está ali para propor solução do conflito, então vão outros órgãos e tudo mais. E recentemente nós estivemos numa atuação em que 3 dias antes a comissão fundiária do TJ aqui de São Paulo foi também. Né? E lá, como majoritariamente a segurança aproximada deles é feita por Polícia Militar, que tem essa formação que o senhor bem pontuou, o pessoal foi fardado, né? com armamento, atuando dentro do que eles estão acostumados a fazer. E nós somos 3, 4 dias depois. E como a gente participa? A gente participa de forma, não vou dizer dissimulada, mas à paisana, porque a ideia é prover a segurança dos nossos ativos, né? E colaborar no que for possível, né? Dentro da finalidade da comissão. E a gente ficou muito feliz, impressionado como a Justiça Federal foi elogiada por os próprios presentes ali, porque eles compararam, no espaço tão pequeno de tempo. Poxa, olha a atuação da Justiça Estadual e a atuação da Justiça Federal. E aqui eu não estou fazendo uma crítica à atuação dos colegas lá, mas isso vai ao encontro do que o doutor está falando, que a nossa atuação enquanto policial judicial, enquanto polícia judicial, você precisa de fato ter um refinamento, um direcionamento. Né? A gente tem todo o preparo também para atuar numa eventualidade de uma extração, a gente tem, mas ali a gente não estava apenas então somente como policial naquela ideia semanticamente falando, pejorativo, policial bruto, rude, bronco, né? Fazendo uso da força, do poder de polícia propriamente dito, né? Então a gente tem tido um feedback muito legal. Inclusive agradecer ao Dr. Marcelo e a Elaine que conseguiram, né, disponibilizar para nós essa oportunidade de trabalhar, né? E a gente está fazendo um trabalho bem legal. Abraço, doutor Marcelo, abraço. Doutor, vou contar uma curiosidade para o senhor. Nós viemos da segurança pública, né? Lá do censo do 144. E assim que eu cheguei ao tribunal, o senhor sabe, né? Estou há pouco tempo, né? E teve uma manifestação ali. E eu estava com aquele pensamento de segurança pública. Até na época o nosso chefe lá, né? Gabriel, ele, né, nos orientou e tal, mas aí adivinha para onde eu fui, doutor? Lá para o meio da manifestação. Já trocando ideia com os Maicon, o pessoal da guarda ali e tal. Aí o chefe, vem para cá, moço, vem para cá. Aí o senhor bem que o senhor pontuou. A gente tivemos que passar por essa transição, né, de mentalidade. Poxa, agora nós somos segurança institucional. A nossa parte é aqui dentro. E é aquela coisa mais preventiva, né? Não no sentido de ostensividade, ir lá e tal, combater. Então foi um caso interessante aí, doutor Gabriel. Né? Volta, moço, volta. Porque o público diferente. É diferente. É numa outra situação. Se você vai falar de um conflito fundiário, a não ser que seja um conflito armado, que aí está ok, mas se é um conflito envolvendo divisas, envolvendo limites, envolvendo ali questões de quilombola, envolvendo questões de terra indígena e tal, é muito sensível, é um tema muito sensível, e normalmente quando o juiz faz uma inspeção local e tal, ele não vai realmente, pelo menos não deveria ir já com essa intenção bélica, vamos dizer assim. É uma intenção ali de tentar chegar a um acordo, tentar e ver realmente como está a situação de campo e tudo mais. Então, são situações realmente diferentes que exigem comportamentos diferentes e uma polícia diferenciada também, né? É claro, é diferente daquela, quando o juiz dá uma ordem, por exemplo, de reintegração de postos. É um outro contexto. Aí é outro contexto, aí é polícia mesmo, porque aí, claro, vai existir naturalmente, pode existir ali um conflito e você não vai medir a extensão disso.
né, se as pessoas vão reagir, em que medida elas vão reagir. Né? Então aí você tem que ter realmente uma força ostensiva. Fora isso, por isso que eu digo, você tem que avaliar a situação que será enfrentada. Se é uma situação que exponha tanto o juiz e mesmo o policial a grande risco, eu acho que aí então é uma situação que vai se avaliar, e aí dentro daquelas estratégias de segurança, vamos pedir suporte, ou nós, com a nossa experiência e formação e pelo que a gente vai encontrar, damos conta. Entende? Então seria, assim, a minha leitura mais ou menos isso. Mas, de todo modo, o policial judicial, ele ter a noção e os limites da atuação dele. Isso eu acho que é muito importante. Muito interessante mesmo. Até o senhor comentou, doutor, quando o senhor, né, está aqui no tribunal, no gabinete, o senhor possui 2 policiais, né, ali lotado. Nós tínhamos 2, até por conta de se fazer um rodízio, Isso, não é? isso. Aquela escalinha, né? Porque todo dia tem o transporte, e por vezes tinha algum evento, Isso, que ultrapassava horários e tal. Então, com 2 era feita uma gestão mais justa e adequada até entre os próprios agentes. Aí surgiu, na gestão da doutora Marisa Santos, uma ideia de se retirar os então agentes, né, os policiais, dos gabinetes, para se formar uma polícia e tal. Eu fui um dos críticos dessa formatação por algumas razões. A primeira delas é o seguinte, a relação de confiança, não é? Que deve existir entre o magistrado e aquele policial que o atende. Eu digo isso por quê? Porque se você faz o rodízio, e não é colocando em dúvida, porque são todos, né, extremamente confiáveis, com a mesma formação, passando pelo mesmo concurso, têm noção do que é a justiça. Mas quando você faz aquele sistema de rodízio, você acaba, de certo modo, expondo o magistrado para uma gama de policiais e que não há necessidade disso. Então ele vai saber a sua rotina, o seu itinerário, onde você mora, né, os seus horários e hábitos até, entendeu? Isso aí eu acho que é importante até para uma gestão centralizada, que tenha alguém da confiança do magistrado que possa, inclusive, reportar essas informações. Isso. Porque se eu faço um sistema de rodízio e acontece alguma coisa com o magistrado, é possível que ninguém saiba informar exatamente, poxa, mas ele foi sequestrado, mas qual era o itinerário dele? Mas, onde que ele costumava ir, frequentava, eventualmente parava em algum lugar antes de ir para casa ou depois de... Enfim, veja, então esse tipo de informação fina, se você dilui, você perde o foco numa eventual situação de emergência e de necessidade. Se é alguém que já está acostumado e com a rotina, o magistrado, ele vai ter melhores condições de informar ao setor adequado se acontecer alguma coisa de diferente, né? Então, assim, era um dos pontos. Eu vejo que uma das preocupações também que vocês colocam aqui, Monteiro, seria essa grau de confiança, né? Mas eu acho que mais grau de confiança é essa questão de segurança mesmo fina, sabe? De você não diluir muito essas informações em relação à rotina do magistrado. É uma visão particular, né, que eu tenho. Não que essa rotina não possa ser compartilhada, ela deve ser até compartilhada com o setor de segurança, até para quê? Para que o próprio setor de segurança tenha meios de atuar em alguma situação de emergência, não é? Porque ele vai ter ali já a informação, olha, né, então o magistrado X reside em tal lugar, ele passa por tais localidades antes de chegar em casa, ou quando se desloca da casa para o tribunal, né? Enfim, você deixa essa informação ali gerenciada para que possa ser utilizada em situação de emergência, né? Então, esses 2 pontos. Era, primeiro, não desgastar por demais um agente só, um policial de segurança, e, ao mesmo tempo, permitir que essa gestão
de rotinas, vamos dizer assim, do magistrado pudesse ser gerenciada efetivamente, né, por aqueles policiais, né, e não se diluísse. Vou fazer uma próxima pergunta pro doutor, mas antes disso, o senhor não quer pedir os likes para nós? Vou falar do material do nosso amigo Alessandro. É verdade. Dá aquela informação bombástica. Pô, pessoal, temos que dar o tal dos likes, o joinha, não sei o quê, se inscrever no canal, isso, dá aquela moral pra compartilhar, nós. aquela coisa toda. Ó, material do nosso amigo professor Alessandro, tá aqui. Material top. Tanto é que o que aconteceu com ele, Edu? Cantou, hein? Cantou a nomeação do menino lá no TRF3, doutor. Vai ser colega nosso, Vai né, em ser breve. colega Parabéns, nosso. professor Alessandro. Parabéns. Em breve estamos juntos lá. Abraço, hein, Alessandro? Abraço. Material top, ó. Ô, doutor, em relação a essa questão de confiança que o senhor comentou agora há pouco, recentemente na TRF3 nós tivemos a necessidade de fazer a marcação de ponto, né, para todos os servidores. Mas aí, opinião minha, a nossa atividade ela tem as suas peculiaridades, né? Inclusive também, pelo que o senhor comentou há pouco, do grau de confiança. E o nosso trabalho, às vezes, ele é feito do policial ali, né, do agente junto ao magistrado, de uma maneira que as outras pessoas não veem, Isso. né? Dadas as necessidades e tudo mais. Como é que o senhor avalia essa mudança, ou pelo menos essa obrigatoriedade do policial ter que marcar o ponto? A gente sabe que isso talvez cause um desconforto com outros servidores, não fala todo mundo é igual. Mas, assim, fato é que o policial ali, ele entra num horário diferente, ele sai num horário diferente, tem todo esse conhecimento necessário ali até para a segurança do magistrado. Como é que o senhor vê essa obrigatoriedade de a gente bater o ponto relacionado com a nossa atividade policial? Então, isso, na verdade, surgiu ou ganhou uma dimensão maior com essa retirada dos policiais dos gabinetes dos magistrados. Por quê? Até então, esse controle era feito pelo próprio gabinete. Sim. Né? Então, não havia ali necessariamente aquele ponto e tal. O próprio diretor, ele indicava ali, porque sabia os horários em que o policial, né, enfim, que o agente iria estar à disposição do juiz, e ele já lançava ali essa questão. Esse ponto. Quando se passou toda a gestão, seja para aqueles que estão lotados nos gabinetes, seja para os que atuam fora do gabinete, para uma gestão centralizada, no caso a CESEG, aí então criou-se essa questão de escala, de pontos e tudo mais. Na verdade, é assim, a Polícia Judicial, como disse, ela tem esse diferencial que ela não faz um policiamento externo, né? Ela, na verdade, ou ela está a atender os magistrados, né? Ou ela está ali a atender, então, alguma unidade, né? Prédios, enfim, e a segurança interna ali. Então, aí, eu acho que não tem como você fugir realmente da questão de ponto e tal. A Polícia Federal, eu sei, me lembro uma época, eles tinham essa questão porque eles atuam na rua, atuam fora da instituição. Então eles tinham essa questão, poxa, mas eu vou passar, antes de fazer uma operação... Tem que passar lá, marcar o ponto. Passar, marcar o ponto e aí sai. Né? Eu não sei como eles resolveram isso, mas eles faziam uma reivindicação na época exatamente do ponto eletrônico. Eu acho até que para aqueles que atendem os magistrados, eu não vejo dificuldade nenhuma em se fazer o ponto eletrônico, até pelo celular, registrar e tal, alguma coisa do tipo. Mas dos moldes que está hoje, eu vejo que não tem como escapar de estar lá presente para assinar e cumprir, né, aquelas escalas. Agora tem escala diária, escala semanal, aí tem aquela troca de horários e tal. Como houve essa mudança, então a mudança implicou também nisso. Então, hoje eu não vejo. Se for atividade externa, é claro. Se tiver, vamos imaginar que tem que fazer um acompanhamento, né, fora, é claro. Sim, não é? Vamos acompanhar a presidência, ocupar um grupo de desembargadores em determinada cidade ou fora da cidade de São Paulo, é evidente que aí vai ter um outro mecanismo, né, para se resolver. Mas em condições normais, em condições diárias, aí não tem como, né? Eu acho que aí precisaria realmente ter um controle mínimo. Né? Sim. Não temos como escapar disso, até porque é para todos, né? É feito. Se for uma atividade especial, vamos ter uma atividade externa. Aí, ok, já se comunica a instituição e aí se resolve isso. Evidentemente, se atesta ali que estava a serviço e em serviço, né,
do tribunal fora de suas dependências. Mas se for para dizer, aí não tem como. Tem pelo um controle mínimo, como tem os outros, né? Né? Não, boa. Doutor, nós temos até comentando o gancho, pegando o gancho que o senhor, né, falou, hoje no TRT2, né, no Regional do Trabalho, eles têm um curso de formação de início, né, aquele que a gente estava comentando, né, que o senhor comentou, Isso. né? Eles têm, o nosso ainda está, né, caminhando e tal. No primeiro grau, esse pessoal também já fez. Também eles têm, fizeram esse curso de formação, né, até para dar essa visão que o senhor comentou para os novos, né, que os policiais novos que chegam, como é a visão do judiciário, o que se espera, né, do policial ali, né? Como que o senhor vê essa parte, doutor, assim, desse curso de formação para os policiais, em especial para o nosso tribunal? Se tem, né? Não, então, isso está previsto. Uhum. Está previsto nessa proposta que está em andamento no CNJ. Eu sei que está em processo de votação. Até onde eu sei, tem um pedido de vista de um dos conselheiros. Mas lá nesse projeto, né, que é um projeto que já vai tratar da política da polícia, não é? Inclui isso aí, inclui curso de formação. Eu acho importantíssimo, imprescindível. Agora, um curso de formação, por isso é que esse programa é um programa mais amplo, que é política. Isso. Por quê? Porque não basta abrir um curso de formação. Vamos formar em quê? Com que visão? Com que objetivo? Não é? Como formaremos esses policiais? Então, eu acho que antes disso tudo, na minha leitura, é preciso realmente se pensar numa política de uma polícia judicial. Estabelecemos as balizas dessa política, aí então nós avançamos. Eu sei que é sempre assim, né? Primeiro, a carroça na frente dos bois, né? Vamos dizer. O ideal seria que, quando da instituição da polícia, isso tudo já existisse, né? Sim. Essa política já existisse, a ideia dos cursos de formação já existisse. Mas a gente trabalha mesmo nessa... um vai empurrando, a carroça vai puxando os animais aí. Então, é mais ou menos nessa linha que nós estamos caminhando hoje. Nós temos um projeto, parece muito interessante esse projeto de política da Polícia Judicial, em trâmite lá no CNJ, e quem sabe a esperança é que ele seja aprovado e implementado. Né? Eu sei que o TRT até é um motivo, às vezes, aí, né, de uma certa dor de cotovelo. Poxa, por que eles têm? Eles têm uma academia, eles têm treinamento, tem tudo e nós não temos, né? Enfim, é uma questão de prioridades. A administração trabalha assim mesmo. Então, às vezes, em determinado momento, é a necessidade de priorizar determinados segmentos, outras situações. Mas isso deve reforçar, inclusive, as reivindicações. Eu acho importantíssimo que exista essa padronização. Quem sabe, com essa política nacional da Polícia Judicial, quem sabe isso já possa, ao longo do tempo, também já ser, vamos dizer assim, tornado aí mais isonômico, né? Igualar, tal, para que não acabe aí com essa disputa, porque ele tem ou não tem. Fica de olho ali, olha, tal. Na justiça, aí vocês perguntaram do primeiro grau, né? Na verdade, o primeiro grau ele tem outras necessidades e outra dinâmica, né, em relação ao tribunal. Não que isso justifique, mas assim, na Justiça Federal, como a administração própria do diretor do foro, né, então é possível estabelecer ali essa interação maior, né, entre a administração e a gestão de segurança e cursos e tudo mais. No tribunal, como as necessidades elas são muito específicas, né, então, infelizmente, não se pensou isso no último concurso, né, de fazer essa preparação e tal, até porque havia necessidade, e aí é uma questão também que já remonta ao que eu disse antes, havia necessidade de cobrir alguns gabinetes com agentes, com policiais. Se tivéssemos mantido lá, na época como era antes, pelo menos um, né, lá sem vinculação com a CESEG,
teríamos tempo de fazer, né, esse curso antes de encaminhá-los para os gabinetes. Então existe esse delay aí diferente em termos de atuação no tribunal e na primeira instância. Por isso é que na primeira instância eles estão fazendo o processo, eu diria assim, mais completo de formação. Não que nós não façamos também. Temos vários cursos em andamento, não é? Só que num momento diferente. Não é? Lá eles conseguiram fazer logo no início, e agora nós estamos fazendo na Justiça Federal, tirando, né, o tempo perdido aí para também fazer os cursos. Então não é que não vamos fazer sim, só que num momento diferente. O ideal seria como foi feito na primeira instância. Como nada é ideal, mas não possível, mas vamos tentar suprir isso, né, essa primeira falha aí, agora com os cursos que vamos implementar e tal. Existe aí a CSEG com vários cursos já planejados e, eventualmente, com sugestões, né, de outros cursos que vocês possam também fazer, de direcionar a CSEG e a comissão, e nós vamos analisar e ver aí espécies de cursos, né, que seriam mais interessantes para aprimorar a atividade da Polícia Judicial nossa. Né? Poxa, muito bom, né? Inclusive estamos tendo, né, Edu? Sim, estamos tendo vários cursos lá do Total. Muito bacana. Muito bom. O pessoal, os colegas têm gostado bastante, né? Sim. Aproveitando a oportunidade, né? O doutor comentou em alguns momentos aqui a necessidade do refino dos policiais judiciais terem a formação própria. O doutor brincou com a questão do TRT, né? Porque, de fato, o TRT, o pessoal já tem uma autogestão há muito tempo. Sim. Né? E por peculiaridades deles diversas, tá? Que nem cabe aqui a gente ficar. Mas aí mandar um abraço, porque eles são muito. Os caras são muito competentes mesmo, a mulher tudo de bom. Todo reconhecimento e dor de cotovelo. Verdade, a gente fica só na espera. Mas assim, doutor, o senhor acha que essa questão da Polícia Judicial ser autogerida é uma tendência nacional? Dada essa peculiaridade do Poder Judiciário, porque a gente entende que tem uma transição a ser feita, né? Então, em algum momento, não se tinha qualificação, não tinha direcionamento, a gente precisava usar o espaço e a expertise de outras forças, mas a gente tem visto uma tendência, né, de que os próprios policiais judiciais, eles tenham para si a autogestão dos locais em que eles trabalham. O senhor acredita que é uma tendência nacional aí para os próximos meses e anos? Não, essa política do CNJ é uma política nacional, mas vejam, fora o âmbito da Justiça Federal, em seus vários segmentos, né? Justiça Federal, Justiça do Trabalho, Eleitoral, enfim. Na Justiça Estadual, por exemplo, até onde eu sei, eles não pensam nisso, até pelo menos a informação, né, que me chegou até hoje, eles não pensam exatamente nisso, porque eles contam com o apoio da Polícia Militar, né? Até para defesa ali dos prédios, enfim, cuidado com os prédios, eventualmente alguma situação de emergência ali, é a polícia militar mesmo que os atende. Né? Tanto é que eles têm contato direto com a alta administração da polícia militar em seus estados. Então, não vejo. A questão, me parece, é própria nossa, da Justiça Federal. Né? Essa política nacional, a ideia é exatamente essa, é disciplinar isso em âmbito nacional, e aí eu digo que pega, enfim, se é o CNJ, vai também TRT, vai para as justiças também de âmbito federal, não é? Inclusive a nossa. Então, assim, eu vejo dessa forma que há necessidade, sim, de se criar, e especialmente por conta da formação, que ela não pode, por exemplo, ter uma formação no TRT da 6ª região e uma formação no TRT tal, ou no TRF-X e TRF-Y, entendeu? Então, dentro do âmbito da Justiça Federal, em geral, ela vai ter de ter pelo menos uma linha básica de conduta, de política, de atuação, de limites. Né? Então, isso eu acho que tem que ser em âmbito nacional, sim. Maravilha. Muito bom, né, Edu? É o que, assim, a gente almeja muito, sabe, doutor? A gente vê, né, os cursos que nós fazemos no CNJ também, né, em Brasília, essa uniformidade, né? Porque aí é o que o senhor comentou. Sim. O mesmo procedimento que se tem num TRT, tem num TRF, Justiça do Trabalho, né, Justiça Eleitoral. Isso é muito bacana, né? A gente vê a interoperabilidade que o pessoal comenta muito lá, né? Isso é muito bacana. Doutor, agora tantos anos de casa o senhor tem, né? Conta uma história bacana pra gente, doutor, como juiz, como desembargador, se o senhor puder contar
Alguma história marcante, marcante assim, né? ali que teve, né? Nesses longos anos de... Olha, são tantas histórias aí que é que na verdade é assim, o que acontece? O juiz, ele trata, na verdade, em linhas gerais, de dramas humanos, não é? Então, é assim, enquanto você cuida de dramas, não é? Você tem que ter muito cuidado também para não se envolver nos dramas, e aí é que entra a questão da formação, da imparcialidade e tudo mais, né? Então, eu, assim, de certo modo, resolvido um drama, não é? Eu prefiro apagá-lo em termos, não é? Uhum, Porque o drama já se resolveu de um jeito ou de outro. uhum. Não é? Como juiz estadual, tinha dramas, como já disse no início, né? Mais assim, vamos dizer, mais próximos, não é? Da comunidade, interesses mais tangentes, assim. Não é? Na Justiça Federal, nós temos aquelas questões que tocam já com interesse, né, maior, interesse público, né? Então, assim, eu acho que em termos de relatos, eu até me dispenso de relatos, não é? Porque, ao fim e ao cabo, sempre vai trazer à tona Sim. como eu disse no começo, um determinado drama, seja pessoal, seja social, não é? E isso, como já dito também, é melhor, nós temos que Isso. atuar, não vamos nos furtar a atuar quando provocados, não é? Mas reservar sempre ao legislativo tratar dessas questões, né, mais sensíveis, lá no âmbito deles, que é o campo deles, né? Então, assim, para relatar hoje eu não consigo te relatar nenhum drama aí. Eu sei que vocês têm até no roteiro algumas coisas assim, alguns dramas já vividos, mas o juiz tem que ter esse cuidado, né? Desse distanciamento, né? Na questão da informação ali, da exposição. Rodrigo Salerno, e o horário, como é que tá aí? Rapaz, O que o ponto eletrônico falou pro senhor? meu Deus do céu, o pessoal tá ali, eles falam assim, ó, acenando. Poxa vida, muito bacana. O horário tá próximo do fim, né? Tá bem. Ô, doutor, poxa vida, a gente vai pedir uma última gentileza pro senhor, então. Teria que ter uma parte 2 do doutor Davi. Foi tão bacana a conversa que o tempo voou, legal demais. Doutor, Doutor, só me perdoa, né? É a última pergunta, doutor, aqui. Ó. Aquela que rufe os tambores. Meu Deus, vou até sentar aqui também, doutor, assim e tal. Cadê? Doutor, a gente brinca assim, mas a gente sempre pede pro convidado indicar, né? Uma outra pessoa, né? Pra gente poder convidar também, a gente sempre criar essa rede, né? De contato, de comunicação e poder falar do judiciário, da polícia judicial. Aí a gente queria ver com o senhor, quem o senhor indicaria pra gente poder convidar, e contamos também que o senhor nos ajude a trazer, porque o senhor sabe que não a gente consegue acessar tudo, todo ajuda de porrazinho. Não, claro. Olha, que eu já passou pela comissão de segurança e é uma pessoa muito preocupada também com a questão da polícia judicial e da segurança como um todo, é o meu colega, doutor Marcelo Mesquita Saraiva. Creio bacana. que se ele tiver disponibilidade, evidentemente, acho que acrescentaria muito aí a pauta que vocês defendem, que vocês advogam aí. Eu acho que seria interessante. É um nome assim que me ocorre, né? Porque ligado à área e também com interesse direto, e já tendo passado também pela comissão de segurança. Bacana. Poxa, doutor. Tá anotado, hein? Anotado. Agora, né, doutor? A gente conta com a ajuda do senhor também, porque olha, não é fácil, não é fácil. Poxa, doutor Zé, agradecer ao senhor pela disponibilidade, pela conversa, foi muito bacana. O tempo voou, rapaz. Voou. Eu fico aqui, na barriga, nem consigo ver ali o tempo. Mas, doutor, obrigado aí pela disponibilidade, pela atenção. Para nós agrega muito e a gente tem lido, o pessoal manda muita mensagem para nós, dando um feedback, né? E o pessoal tem gostado bastante, né? Ainda se vê muito o judiciário distante das pessoas, dos cidadãos, inclusive de alguns servidores, né? E aí, quando a gente tem a possibilidade de trazer o senhor, né? Com toda a carreira, com toda a história que tem no judiciário, o pessoal se sente de fato acolhido ali, representado e acrescenta muito para nós. Obrigado mesmo pela
pela visita, pela conversa. Rodrigo Salerno, antes de passar as palavras para o doutor finais aí, o senhor, considerações, por gentileza? Ô, doutor, a gente gostaríamos de agradecer. Desculpa as brincadeiras, doutor. O pessoal fica me sacaneando aí, doutor. Mas a gente gostaríamos realmente de agradecer o senhor, doutor. É uma honra, um prazer ter o senhor aqui conosco. Abrilhantou demais essa nossa programação, vamos dizer assim, nosso bate-papo, né? Foi muito, muito bacana mesmo, doutor. Muito bacana mesmo. Não, eu que agradeço, realmente um bate-papo, só que o meu papo foi muito longo. Não, imagina! Falei muito, mas não deu pra chegar na metade. A gente percorreu 75%. Metade ali, né? Mas tudo bem, foi muito, muito bom. E olha, louvo essa iniciativa, acho importante, como eu disse lá no início, né? Na época em que eu também corri atrás de divulgação de ideias, nós tínhamos uma dificuldade muito grande de atingir o público, né? Hoje, vocês atingem aí, nós já temos essa possibilidade de passar, né, nossas ideias, nossas informações aí em tempo real ao mundo todo. Parabéns pela iniciativa e agradecido pelo convite. Obrigado. Muito obrigado. Valeu, Doutor. pessoal. Mais um episódio gravado. Não esquece de dar um like, curtir, compartilhar, dar uma moral pra nós aí, porque estamos precisando, né, pessoal? Ajuda aí, pô. Pô, galera, vamos lá, o like, curte, compartilha, aquela coisa toda que o senhor Manda já pra sabe. mãe, pra avó, pra Divide aí. Valeu, Rodrigo Salerno. Valeu, gente. Valeu, Du. Valeu, pessoal. Obrigado. Um abraço, até Um abraço. mais. Até a próxima.